bem-vindos à nossa quinta videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os chakras. Você pode acompanhar com a apostila do Manual do Professor de Yoga na página 17. A palavra chakra do sânscrito significa roda. Chakras são vórtices energéticos. Possuem forma esférica e atuam em nosso corpo como órgãos, porém formados por matéria mais sutil do que o físico. Eles têm a função de captar, armazenar e distribuir energia pelas nadis do nosso corpo. Os chakras, eles são círculos que giram e pulsam, liberando desta forma a energia que está dentro deles. Chakra, ou um vórtice, ou um vórtex, é um escoamento de linhas de energia circulares a partir de um centro de rotação. Assim como em nosso corpo, esse fenômeno acontece em várias áreas diferentes da natureza, como nas águas das marés, quando se encontram e formam um vórtice girando sobre um eixo, como as águas de dois rios, quando se encontram e formam um vórtice. Quando nós mexemos uma xícara de café, nós estamos produzindo um vórtice, ou seja, um escoamento de linhas em movimento a partir de um eixo de rotação. A mesma coisa acontece nos furacões, nos chakras do nosso corpo. E neste caso, a partir do movimento de prana, energia vital. Como nós vimos, os chakras eles são formados pela confluência das nadis, os canais energéticos que produzem esse movimento de vórtex de rotação. E como nós temos milhares de nadis espalhadas pelo corpo, temos também milhares de chakras provenientes do encontro das nadis. Alguns chakras são menores, pois eles são formados por nadis menores. Outros são medianos, pois eles são formados por nadis de tamanho e espessura medianas. E 7 deles são grandes, pois são formados pela confluência de grandes nadis que possuem um grande calibre, uma grande espessura, conferindo-lhes assim uma grande amperagem de força. O tamanho dos chakras vai depender diretamente do tamanho e da espessura das nadis que os formam. Dentre os principais chakras de grande amperagem energética, 5 deles estão localizados no prolongamento da coluna vertebral, um entre as sobrancelhas, na raiz do nariz, e outro no topo da cabeça. Estes 7 chakras, eles são os mais trabalhados dentro da prática do yoga e mais levados em consideração, pois eles se localizam no caminho por onde passará a energia primordial Shakti Kundalini. Eles estão relacionados a várias outras nadis e eles vão distribuir prana, a energia vital, por todas as demais nadis do nosso corpo. Portanto, uma vez que nós o tenhamos em equilíbrio, nós conseguimos manter um bom fluxo de prana por todas as demais nadis do corpo a partir desses 7 principais chakras. Nadis e chakras são formados por prana, energia. Nós vimos que prana significa intenso movimento e é uma energia que está em constante movimento, como nós conseguimos enxergar a olho nu o Stula Prana. Todo movimento produz frequência. Uma nadi, um canal, por onde circula a prana, está produzindo uma determinada frequência através do seu movimento, emitindo ondas eletromagnéticas. Portanto, cada nadi do corpo, ela vai possuir a sua própria frequência, que vai depender diretamente do seu tamanho e da sua espessura. Quando uma nadi se mistura com a outra, quando há confluência de nadis, a frequência da energia que circula dentro delas também se mistura, vibrando então uma nova frequência eletromagnética, a qual pode ser medida na forma de cor ou som. Assim nós sabemos que cada nadi possui uma cor e um som, assim como cada chakra também possui uma cor e um som.
E nós podemos estimulá-los facilmente aplicando sobre eles a sua cor ou o seu som. E como é que nós vamos fazer isso? As cores podem ser mentalizadas através das técnicas de Manaskriya, as técnicas de visualização. E os sons mentalizados ou vocalizados através dos mantras. Os mestres yogis ancestrais reconheceram o som de cada um dos chakras. E a esses sons eles deram o nome de Bija Mantra, som semente. A palavra Bija em sânscrito quer dizer semente. Bija Mantras são os sons dos chakras. Quando nós mentalizamos ou vocalizamos o som do chakra, ele responde a esse estímulo por ressonância. Então nós vibramos com o pensamento ou com a voz, a cor ou o som do chakra, e ele responde vibrando também. Como a frequência de uma nota de violão faz vibrar o diapasão, que é o aparelho pelo qual você confere a afinação das cordas do violão. Quando você toca a corda do violão, a frequência daquele som chega ao diapasão e faz ele vibrar. Ele só vai vibrar quando a frequência da nota estiver na mesma frequência da nota que ele está. Então ela vibra por ressonância. Esse mesmo efeito acontece dentro dos chakras. Quando um chakra vibra, é estimulada a sua desobstrução, é estimulada a sua atividade. Então o prana consegue fluir melhor dentro dele em um estado de atividade em equilíbrio. A mesma coisa acontece dentro das nadis. A frequência dos sons e ultrassons, ou das cores, ela vibra dentro da nadi. Se essa nadi tem a mesma frequência, ela vibra como se desse uma bela chacoalhada. Então, se essa nadi estiver obstruída, ao chacoalhar, ao vibrar, aquilo que está bloqueando esse canal é estimulado a descolar do ponto onde ele está e ele flui, desobstruindo a nadi. A obstrução das nadis nós podemos comparar à obstrução das artérias formada pela má alimentação, que vai acumulando placas de gordura nas artérias. Se essas placas de gordura não forem removidas, o sangue não consegue fluir pelo canal. Ou ele consegue fluir, mas de forma insuficiente. A mesma coisa acontece no sistema circulatório energético. E o que é que obstrui nadis? Não apenas resíduos de má alimentação, mas também de energias negativas, emoções e sentimentos negativos, pensamentos negativos. Como nós estamos sujeitos a muito tipo de situações dentro da nossa vida e estamos todos buscando um processo de evolução, é muito comum que as nadis do nosso corpo se tornem obstruídas eventualmente. A prática do yoga, ela vai ajudar, ela vai fazer a manutenção desses canais, permitindo que o prana consiga circular mais livremente por dentro deles, através de um sistema mais harmonioso, mais limpo, mais fluido. Quando chakras estão desequilibrados ou obstruídos, nós sentimos diretamente a influência desta obstrução, desse desequilíbrio nas nossas áreas físicas, que afetam órgãos, que afetam sistemas, que afetam o funcionamento de glândulas diretamente, na nossa área emocional, que fica conturbada de acordo com o chakra que está desequilibrado e as características emocionais que ele contém. Esse processo também acontece no funcionamento mental, racional, memória, intelecto, criativo ou intuicional. Então, ao manter o equilíbrio dos chakras, a fluidez das nadis, todos os demais sistemas se tornam mais equilibrados e integrados dentro de uma harmonia maior mutuamente. Cada chakra está diretamente relacionado com um dos Pancha Tattvas, que são os 5 elementos formadores da matéria.
Estão diretamente relacionados com o sistema endócrino. Cada um deles é responsável pelo funcionamento de determinadas glândulas dentro do nosso corpo. Além de glândulas, eles também são responsáveis pelo funcionamento de outros órgãos, sistemas internos e características da personalidade energética, emocional, mental e intuicional. Vamos ver a seguir cada um dos 7 principais chakras. Nós temos na página 18 o primeiro dos 7 principais chakras, de baixo para cima. Muladhara Chakra. A palavra mula significa raiz e dhara vem de adhara, que quer dizer suporte. Muladhara Chakra pode ser traduzido como suporte da raiz. Ele está localizado abaixo do osso sacro, na região do períneo, entre o ânus e a uretra. Fisiologicamente, todos os chakras possuem a sua raiz no ponto de confluência de Ida e Pingala Nadis, e eles se projetam para frente, eles têm o formato de cone, eles se expandem a partir da sua raiz. Então, no prolongamento da Sushumna Nadi, eles estão abertos para frente. O Muladhara Chakra é o único chakra que está projetado para trás. Por que é que isso acontece? Porque quando nós sentamos, ele, pela posição da coluna vertebral e a curvatura natural que ela possui na sua base, o Muladhara Chakra, que está aberto para trás, passa então a ser voltado para baixo. Então o seu formato de cone tem a sua parte maior nos ligando com a terra, produzindo pela natureza do seu formato um movimento de ascensão e trazendo a energia da terra para cima. Todos os chakras, eles são representados simbolicamente por lótus, flores de lótus. Nós temos aqui na página 18, no texto do Muladhara Chakra, o desenho do Muladhara Chakra. Esse desenho, ele produz um fator mnemônico, pois ao vê-lo, nós podemos facilmente compreender e lembrar das características que esse chakra possui. Ele é formado por 4 pétalas, que são essas pétalas que estão aqui ao redor. As pétalas do chakra representam a quantidade de nadis que o forma. As pétalas do Muladhara Chakra possuem uma cor avermelhada na cor de brasas. E dentro delas há um quadrado representado pela cor açafrão, que é uma cor avermelhada, cor de barro, cor de telha, que nos remete ao elemento do chakra, o elemento terra. O quadrado também é um símbolo que representa aquilo que é mais denso. Dentre os elementos da matéria, o elemento terra, chamado em sânscrito de Prithvi. Tradicionalmente, dentro do yoga, a cor do chakra, assim como seu símbolo, é um fator mnemônico, ou seja, é um fator que nos ajuda a lembrar do elemento formador desse chakra. E onde é que está o elemento terra dentro do nosso corpo? O elemento terra, ele representa toda a matéria densa, tudo aquilo que pode ser visto ou tocado, como a pele, os músculos, os tecidos, as articulações, os ossos, todas as nossas células. Dentro do quadrado, nós temos o desenho de um grante. Vocês lembram? O grante é representado por um triângulo invertido, representando a força da energia da criação feminina, o útero, com o lingam, o princípio criador masculino. Dentro do lingam, vocês podem observar que existem 3 listras e meia, que é a representação da Kundalini dentro dele, pois é aqui que ela reside. Sobre o desenho do quadrado e o desenho do lingam, existe um fonema sânscrito. Esse é o fonema lam. O lá e a bolinha em cima, que é o sinal de nasalização que produz lam. Esse é o Bija Mantra, é o som semente do chakra.
Os sons, o Bija Mantra do Muladhara Chakra é LAM. Este chakra, ele relaciona-se com o poder criador e a energia sexual. Desencadeia coragem, estabilidade, segurança, conexão com o corpo físico, o bem-estar físico, ligação com a terra, com o instinto de sobrevivência, com a sexualidade. Fisicamente, ele é responsável pelos órgãos reprodutores, membros inferiores, coluna vertebral, rins, aparelho reprodutor, irrigação dos órgãos sexuais e todos os nossos instintos físicos. Com ele, nós nos conectamos com o chão e com o mundo exterior. Ele está diretamente ligado com as glândulas suprarrenais e com a produção de adrenalina. A Kundalini dentro dele, uma energia física de natureza nervosa que se manifesta através de pulsação sexual. Quando a Kundalini em forma de Ojas, ou seja, em movimento ascendente, é despertada dentro do Muladhara Chakra, ela absorve o chakra e vai equilibrando-o. Ela absorve o chakra e vai equilibrando o elemento terra, para que o yogi pare de se identificar com as características desse elemento e possa então sutilizar a sua consciência. Quando ela absorve completamente o chakra, o elemento fica em um estado básico latente, onde ele praticamente não gasta mais energia. E assim o restante da energia vai ser direcionada para que ela continue ascendendo e evoluindo, tornando-se então novamente Ojas, e continuando a sua subida. Depois nós temos o segundo chakra, de baixo para cima, situado aproximadamente 4 dedos abaixo do umbigo, chamado Swadhisthana Chakra. Nós temos o Swadhisthana Chakra na página 19. A palavra Swa quer dizer seu. Adhisthana vem de fundamento. Então, Swadhisthana Chakra pode ser traduzido como fundamento de si mesmo, ou fundamento de si próprio. Ele é formado por 6 pétalas, ou seja, pela confluência de 6 nadis, que são representadas com a cor vermelhão. E dentro desse Padma, dentro dessa flor de lótus, aparece uma lua crescente que representa o elemento água. A cor desse chakra é laranja. Em algumas literaturas, ela é representada pela cor azul, simbolizando assim o elemento água. Dentro da lua crescente, nós temos o fonema sânscrito Vam. Vam é o Bija Mantra do Swadhisthana Chakra. Ele se relaciona com sentimento e sexualidade. Através dele, os sentimentos fluem, se expressam livremente. Adquirimos maior capacidade de absorver novas ideias, de dar e de receber, tolerância, desejo, prazer, além de saúde, pois ele é responsável pela energização geral do organismo. Fisicamente, ele proporciona força e vitalidade física. Ele está relacionado com as gônadas e a produção dos hormônios sexuais. Os sentimentos relacionados ao Swadhisthana Chakra, eles são sentimentos mais profundos. É como se o Swadhisthana Chakra fosse o nosso porãozão, onde nós guardamos aqueles sentimentos mais fortes em potencial. Você já ouviu a expressão força visceral? É desse tipo o potencial dos sentimentos que nós estamos falando quando nos referimos aos sentimentos do Swadhisthana Chakra. Por exemplo, aqui nós sentimos a paixão, o amor já é algo mais sutil, mais elevado. Depois nós temos o terceiro chakra, da base da coluna para cima, na página 20, o Manipura Chakra. Manipura significa cidade da joia. Ele se localiza na região lombar, aproximadamente 4 dedos acima do umbigo, exatamente na altura do diafragma e do plexo solar.
Ele é representado por um padma, uma flor de lótus, com 10 pétalas, ou seja, a confluência de 10 nadis, da cor de nuvens carregadas de chuva. Dentro do padma, dentro da flor de lótus, há um triângulo invertido, representando o elemento fogo, Tejas ou Agni, que é o elemento deste chakra. E dentro do triângulo, o fonema sânscrito Ram. Esse fonema ele deve ser pronunciado corretamente. Ele é transliterado do sânscrito para o português com a letra R, mas ele não é o R gutural, arranhado. Ele é o R palatal. Rrr. A língua precisa vibrar no palato pelo menos uma vez. R. Então, Ram é o Bija Mantra, é o som semente desse chakra. Ele se relaciona com emoções, satisfação, contentamento, correta conduta, senso interior de moralidade, afirmar-se em grupo, controle, autoestima, força física, coragem. Quando você sente medo, você não sente um frio na barriga, o Manipura Chakra, ele produz coragem para rebater esse medo. Ele também nos transmite autoridade e capacidade de transformação. Fisicamente, ele está relacionado com a digestão, metabolismo, fígado, vesícula biliar, estômago, sistema nervoso. Dentro do sistema glandular, ele está relacionado com o pâncreas e com a produção de insulina. A cor desse chakra é a cor amarela, uma vez que ele está relacionado com o elemento fogo, então cor de fogo ou cor amarela que remete ao sol. O quarto chakra, de baixo para cima, se encontra no centro do peito. Nós temos ele na página 21. Ele é o Anahata Chakra. Anahata significa som não produzido. É aquele som do coração que acontece naturalmente, sem percussão ou sem atrito. Ele simplesmente acontece enquanto nós vivermos. Ele está localizado no plexo cardíaco, na altura do osso externo, que é o osso que liga o gradil torácico do lado direito e o do lado esquerdo um ao outro. Ele é representado por uma flor de lótus, um padma de 12 pétalas douradas, ou seja, é formado pela confluência de 12 nadis. E dentro desse padma há 2 triângulos sobrepostos, formando o desenho de uma estrela de 6 pontas, simbolizando o elemento ar. A cor desse chakra é verde, verde esmeralda, que também representa, que também simboliza o elemento ar. Dentro da estrela, nós temos o fonema sânscrito Yam. Esse som Yam é transliterado do sânscrito para o alfabeto latino com a letra Y. Yam. Atrás do fonema, dentro da estrela, vocês podem perceber que há novamente o desenho de um Granthi, representado pelo triângulo invertido vermelho e o lingam dentro dele. Aqui a Kundalini, quando em forma de ojas, subindo, ela vai parar novamente, exigindo que o yogi pratique mais determinadas técnicas, adquirindo então maior controle sobre si mesmo, sobre o chakra e suas características, para que então ela possa desabrochar dentro dele. O Anahata Chakra é o local onde reside o nosso verdadeiro eu, que é puro, que não pode ser afetado por nada, como um diamante dentro de nós. Ele está relacionado com a nossa capacidade de dissolver as nossas identificações errôneas com o ego, os nossos condicionamentos, permitindo que nós começamos a nos identificar com a nossa verdadeira natureza. Através dele nós desenvolvemos compaixão, amor fraternal, segurança, confiança, estabilidade emocional. Todas as formas mais sutis e mais elevadas das emoções. Fisicamente, ele é responsável pelos pulmões e pelo coração, que são órgãos diretamente ligados à vida, a trazer o ar, o elemento fundamental, a trazer o prana,
a energia fundamental, a continuar pulsando e nos mantendo vivos aqui e agora nesse planeta. Ele estimula a glândula timo, responsável pelo nosso sistema imunológico. Agora, o quinto chakra, de baixo para cima, situado na região da garganta, o Vishuddha Chakra. Nós temos o desenho e o texto do Vishuddha Chakra na página 22. Vishuddha significa grande purificador. Ele é representado por uma flor de lótus, um padma, de 16 pétalas, simbolizando a confluência de 16 nadis. Essas pétalas, elas são na cor carmim. A cor desse chakra é a cor púrpura. E dentro dele é um círculo claro representando a lua cheia, que simboliza o elemento etérico, o Akasha, que é o quinto elemento da matéria, o elemento mais sutil de todos. Dentro do desenho do chakra, nós temos o fonema Ham, que é o Bija Mantra do Anahata Chakra. O Ham, ele é transliterado com a letra H. Então, o H, ele simboliza o R aspirado. Ham. Ele se relaciona com as nossas percepções e a capacidade de uma percepção mais sutil, que nós somos parte de um todo. Está ligado com o desapego, com a força de caráter, capacidade mental, discernimento, capacidade de expressão, fala, comunicação, criatividade, eloquência. Fisicamente, ele nos conecta com a fala, com a verbalização, com as cordas vocais, garganta, boca, nariz, ouvidos, com a glândula tireoide e, através dela, com o nosso metabolismo. O Vishuddha Chakra, ele possui um amplo alcance, uma vez que ele está relacionado com o espaço, com o elemento etérico, com o Akasha, que é um elemento que não se prende a forma alguma, a limites algum. Ele transcende e transpassa qualquer tipo de matéria. Através dele nós fazemos a ligação do sentimento, pensamento e a ação. Através dele nós manifestamos o que nós sentimos e o que nós pensamos. E da mesma forma nós assimilamos. Agora o sexto chakra, de baixo para cima, situado na região do intercílio, o Ajna Chakra. Nós temos o desenho e o texto do Ajna Chakra na página 23. A palavra Ajna, do sânscrito, significa comando. Esse chakra pode ser traduzido como chakra do comando. Ele é representado por um padma, uma flor de lótus, formado por duas pétalas, ou seja, pela confluência de duas nadis claras, muito luminosas. O chakra possui uma cor clara e luminosa, muitas vezes ele é representado pela cor azul clara ou branco. O Bija Mantra, o som semente desse chakra, é o som do Om. Atrás do yantra Om, do símbolo Om, vocês podem observar que há novamente o símbolo de um Granthi. Ou seja, ele vai segurar a subida da Kundalini e vai ser preciso mais trabalho sobre ele para poder desabrochá-lo e para que ela continue e para que ela possa despertar dentro desse chakra. O Ajna Chakra é a sede das faculdades relacionadas com o conhecimento, que são Buddhi, o conhecimento intuicional, Ahamkara, que é o ego, Manas, a mente, e Indriya, os 5 sentidos. Fisicamente, ele é responsável pela glândula pineal e pela segregação da melatonina. Ajna significa comando ou conhecimento. Chakra do conhecimento. Ele já não se relaciona mais com elemento algum, pois todos já foram transcendidos e não se manifestam mais, e dentro dele não se manifestam mais. Ele nos conecta com algo mais superior, mais elevado, que é a mente e as suas habilidades.
É ela quem coordena o todo em níveis cada vez mais sutis. E é quando ela cessa as suas instabilidades, chamadas de vrittis, que nós experimentamos a meditação. Agora, o sétimo chakra, de baixo para cima, o Sahasrara Chakra, situado no topo da cabeça. Nós temos o desenho e o texto sobre esse chakra na página 24. Sahasrara é o lótus das 1000 pétalas. Ele está situado no alto da cabeça, no lugar da moleira dos recém-nascidos. É nele que se experimenta a meta do yoga, o samadhi, quando a Kundalini em forma de ojas chegar até ele, conectando a Prakriti ao Purusha e permitindo a autorrealização do yogi, ou a iluminação. Assim como o Muladhara Chakra nos conecta com a Terra, o Sahasrara Chakra nos conecta com o espaço. Ele possui todas as cores, ele possui todos os sons. Ou seja, ele vibra todas as frequências em equilíbrio. Nos conecta com o divino, com a essência fundamental de todo o universo, que também é a nossa essência. Estes são os 7 principais chakras, são aqueles que o yoga trabalha com mais evidência, uma vez que eles estejam equilibrados em harmonia, e isso se obtém através da prática das técnicas yogis, de todas elas, uma vez que todas as técnicas atuam sobre todos os koshas ao mesmo tempo. Nós começamos a desenvolver a atividade e o equilíbrio dos chakras. Os chakras, eles vão ser sempre trazidos a um estado de equilíbrio pela prática. A nossa vida diária, os nossos hábitos, as situações com as quais nós nos deparamos em nossa rotina, elas desequilibram os chakras, obstruindo o nadis. Esse desequilíbrio pode proporcionar que um chakra fique menos ativo, com pouca atividade, ou muito ativo, com atividade exagerada. A prática das técnicas yogis, ela sempre vai trazer o chakra para um estado de equilíbrio. Se ele está ativo demais, volta ao seu estado de equilíbrio. Se ele está com pouca atividade, volta ao seu estado de equilíbrio. Nós utilizamos o termo ativar os chakras, não significando que nós vamos aumentar a sua capacidade além do normal. Nós sempre vamos trazê-lo a um estado de equilíbrio. E isso é muito importante que você lembre durante a escolha das técnicas para as aulas que você vai ministrar. No estudo das técnicas yogis, você vai aprender aquelas que atuam mais especificamente em determinados chakras, e assim você vai poder selecionar técnicas que consigam trabalhar os chakras como um todo. Ou, em algumas aulas, você pode também trabalhar um chakra de cada vez, fazendo aulas temáticas que irão atuar nos chakras isoladamente. Quando você fizer isso, é importante que você trabalhe uma aula para cada chakra, para no final você ter concluído um trabalho completo. No próximo vídeo, nós vamos falar dos vayus, que são os subpranas ou os upapranas, que são formas energéticas nas quais o prana se transforma, que estão setorizadas em áreas específicas do corpo e também possuem funções distintas no corpo físico, energético, emocional, mental e intuicional. Aguardo você no próximo vídeo. Gratidão pela sua companhia e pela sua dedicação. Namastê!